Muito bem, pessoal, chegou a hora do bate-papo, né, onde o meu convidado, o doutor João Leal, João José, né? João José Leal. Ah, João José. Um dia eu falei José João, levei uma bronca da esposa dele, que foi o fim do mundo. É João José Leal. Mas antes de eu conversar com o doutor João, eu prometi para vocês, e vou cumprir a promessa, para falar, para vocês dar uma olhadinha só o que a Van Viagem está oferecendo para vocês. Dá só uma olhadinha na tela, o que está à disposição de vocês. Tem pacotes turísticos nacionais e internacionais, pacote de lua de mel, cruzeiros, passagens e hotéis. Conheça as belezas naturais de Bonito, lá no estado do Mato Grosso do Sul, um passeio maravilhoso, um local surpreendente com águas cristalinas, grutas e cachoeiras, aliás, além de toda a riqueza da fauna e flora. Embarque nessa aventura. Agora viajar ficou muito mais fácil. Pacote para Bonito, incluindo passagem aérea e de volta com saída de navegantes, 3 noites de hospedagem com o café da manhã, traslado aeroporto, hotel, aeroporto. Tudo isso em até 10 vezes de R$ 119 no cartão Avan ou nos demais cartões. Esse valor, não esqueçam, é por pessoa em apartamento duplo. Solicite uma cotação e garanta já o seu lugar. Mais informações está no rodapé da sua TV. Avan Viagens, todos os destinos do mundo num só lugar. É isso aí, aproveite, não deixe de olhar. É muito bonito esse passeio. E agora, nós vamos para o nosso bate-papo. O doutor João, como eu apresentei no início do programa, ele, depois de passar a ser o nosso promotor público, depois de ser professor universitário tanto tempo, hoje ele é o homem que se dedicou, está se dedicando à Casa de Brusque, e é um cargo vitalício, tá? Não sabe mais não, ele acha que é só 1 ano, 2, não. Só que precisa de muita ajuda. João, esse ano a Casa de Brusque completa o seu 60º aniversário, né? Como é que está sendo essa experiência, João? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer da minha satisfação, do meu prazer de estar neste programa. Fui muito bem acolhido, muito bem recebido, com um belo e saboroso prato, arroz de polvo. Para mim foi uma experiência gastronômica muito boa. E quero parabenizar ao nosso amigo, ao meu amigo, que é um excelente cozinheiro. E um excelente também apresentador deste programa. Eu assumi a Casa de Brusque em abril deste ano. E já estava pensando em não exercer mais nenhuma atividade a não ser de viver a minha vida com a minha esposa, Ana Maria, e viajar bastante, porque eu gosto de viajar, mas eu fui convidado e se assumi, quero dizer aqui de público, eu assumi numa homenagem a uma figura, a um personagem ao qual Brusque muito deve, que foi, e para todos nós continua sendo, Aires Gevaert. Foi ele o grande idealizador da Casa de Brusque, que é a casa de todos os brusquenses. Por que eu digo isto? Porque ali está guardada, preservada a história da nossa cidade e do nosso povo. Então, este apelo é que me fez assumir esse desafio. As dificuldades são muitas, principalmente no setor financeiro, mas nós temos essa dívida de gratidão para com Aires Gevaert, de manter este patrimônio de todos os brusquenses vivo e exercendo a missão de guardar a nossa história, a história da nossa cidade e do nosso povo. Quando eu abri o programa, doutor João, eu citei o fato de que as instalações da Casa de Brusque, ela, apesar de serem boas instalações, mas ela não consegue, o tamanho dela, de botar toda a importância da memória histórica. Tem muita dessa memória estão nas residências hoje, né? Qual seria, no seu projeto, na sua ideia,
como é que deveria ser tratado esse caso, a memória de uma cidade? Porque ela não para, né? O que é hoje será passado daqui a 20, 30 anos, né? Hoje é presente, amanhã será passado. Bom, eu gostaria de fazer um breve retrospecto daquele momento histórico em que a Casa de Brusque foi concebida pelos seus fundadores. Eles colocaram na ata de fundação que se diziam eles, e foram realmente, verdadeiros amigos de Brusque. Isso está no livro de atas. E por isso é que a entidade, que hoje é conhecida como Casa de Brusque, ela tem como nome oficial, no seu estatuto, Sociedade Amigos de Brusque. Seria a mantenedora? Claro, a mantenedora do Museu Histórico. Isto em 1953. Passaram-se, daquele momento inaugural, até o momento em que a Casa de Brusque estava construída e pronta para receber o acervo, 18 anos. Em 1971, a atual Casa de Brusque, onde está o Museu Histórico, com todo o acervo documental, acervo fotográfico e peças históricas, em 71 foi essa casa inaugurada. E mais tarde, 10 anos depois, 15 anos depois, inaugurada a casa da frente, que é a Casa de Enxaimel. Então, nós temos esse patrimônio para preservar, porque ali estão os acervos que são importantes para toda a história de Brusque. E é um desafio manter esse patrimônio hoje, porque em 71, o prédio que está atrás foi construído e inaugurado. E o museu passou a ser aberto ao público, e continua até hoje. Mas é preciso que obras de conservação, de preservação sejam realizadas. E nós temos uma dificuldade financeira muito grande. De qualquer modo, aquela proposta estatutária de guardar um acervo documental que conta toda a história da nossa cidade, por exemplo, poucas cidades deste país têm o que eu chamo de certidão de batismo da cidade de Brusque. Qual seja, o primeiro relatório manuscrito, com uma caligrafia impecável do barão de Schenenburg, redigido esse relatório no dia 31 de agosto de 1860, ou seja, 20 e poucos dias depois da chegada, o barão sentou-se à mesa para relatar ao então presidente da província, que seria o então governador, todos os desafios, não é? Todos os trabalhos então realizados para que aqueles 55 pioneiros imigrantes pudessem ser assentados nos seus lotes que já tinham, não é, a destinação devida mesmo antes da chegada. Derrubada da mata, a enxada na mão, a foice, o machado, para a derrubada das árvores e, aos poucos, a construção das suas casas de madeiras, casas rústicas. Esse relatório eu considero como sendo a certidão de batismo da cidade de Brusque. Exatamente. E depois todos os demais relatórios estão lá depositados, guardados na Casa de Brusque. É esse o grande acervo documental que é importante para que nós conheçamos o nosso passado, porque só pode ter certeza do presente, né, e uma perspectiva de conhecimento do futuro, quem conhece o seu passado. Quem não conhece o seu passado não tem certeza do presente e muito menos do seu futuro. Isso que o doutor Jorge está colocando, que a gente tem que prestar atenção, é porque esses documentos, lá dos anos do século XVIII, né? Século XIX, aliás, já no século XIX, são documentos que são sujeitos à umidade, a traças, a uma série de situações que podem fazer que a gente perca esse documento. Nós já passamos com os sustos de enchente, de tudo quanto é coisa que já passou. E hoje a Casa de Brusque, que é mantida pela Sociedade Amigos de Brusque, está faltando amigo.
Entendeu? Está faltando amigo. E o principal amigo que nós sentimos é o poder público. O poder público deveria ser o primeiro a incentivar e tem que se manter aquilo ali. E tem na Sociedade Amigos de Brusque, pessoas que nem o Dr. João, o seu Antônio Serve e outras pessoas que estão ali ajudando voluntariamente a cuidar daquele acervo, devia esses custos de manutenção, a prefeitura deveria bancar com ordem dos vereadores, tá? Hoje repassa 30 mil reais por ano. Isso não dá para pagar a gasolina de um carro da Câmara de Vereadores. Entendeu? Então, isso que a gente fica... E não estou falando do prefeito de agora, não. Historicamente, nunca um prefeito deu bola, digamos assim, como deveria, para a memória da cidade. E isso é uma coisa que desincentiva muita gente a pegar o desafio que o doutor João pegou. Isso também passou na sua cabeça nesse sentido, doutor? Hoje o município nos dá uma subvenção anual, não é muito, mas nos ajuda. Queremos aqui fazer reconhecer que nesta administração nós temos, a Casa de Brusque tem recebido pontualmente essa subvenção que nos é repassada mensalmente. Houve épocas, prefeitos anteriores que não reconheceram a importância nenhuma para a Casa de Brusque, e a casa chegou a estar fechada. Então nós temos que reconhecer que a atual administração está nos repassando uma importância que nos permite manter a casa funcionando e aberta ao público. E nós gostaríamos de aproveitar esse momento para convidar a todos os brusquenses. Eu mencionei, é a Casa dos Brusquenses. E todos os brusquenses têm o dever cívico, o dever cultural de visitar a nossa casa. Está aberta de manhã e de tarde, de segunda a sexta-feira. As escolas têm ido, né? As escolas, felizmente, principalmente as do município, e exatamente até por conta dessa subvenção que nós recebemos, nós temos que dar a contrapartida para o município de receber anualmente todas as turmas de 4º ano das escolas municipais. E isso tem sido, assim, muito produtivo, porque o museu não é mais aquela entidade inerte, não. Quando as crianças visitam o nosso museu histórico, existe uma interação, existe uma educação museal. Nós temos um professor de história e que também tem conhecimentos na área da museologia, que introduz as crianças e dá às crianças informações, conhecimentos sobre a história de Brusque. Então, no 4º ano, o currículo do 4º ano hoje do ciclo fundamental, tem no 4º ano a cadeira, ou a disciplina chamada História do Município, da cidade. E exatamente uma das aulas de história do município, da nossa cidade, ela é dada lá no interior da Casa de Brusque. E as crianças saem de lá com um conhecimento a respeito da origem correta e da evolução da nossa comunidade e do nosso povo. A Casa de Brusque é procurada por pessoas que têm parte da história muito guardada em casa para querer fazer doação para a Casa de Brusque, e a Casa de Brusque não podia aceitar porque não tem condições mais onde colocar, ou ainda tem lugar para colocar muita coisa lá? Bom, as duas coisas, lá. De vez em quando nós recebemos oferta, de vez em quando, não é muito frequente, mas de vez em quando a direção recebe uma oferta. É preciso que, para que nós possamos receber essa oferta, que os objetos ou documentos ofertados tenham um real valor histórico. É claro que essa questão do valor histórico é uma questão, assim, até certo ponto subjetiva, mas nós temos lá a nossa secretária, que hoje que é historiadora, tem uma formação em história, temos um professor doutor também em história, que tem conhecimento para avaliar a importância, a relevância histórica. Se realmente esses objetos tiverem valor histórico, nós temos ainda condições de receber. Por exemplo, eu estou guardando uma impressora, né, que é a pedido do meu pai, eu não me desfiz dela, ela está recuperada, mas eu tinha que ter um local para botar. Foi a primeira impressora
elétrica de jornal que veio para Brusque. Eu não sei quantos anos ela tem, porque ela era fabricada sem marca, era fabricada por ferreiros, entendeu? Então foi a primeira, foi o do jornal da família Estretes, né, que tinha, essa marca está guardada, esperando uma oportunidade. Doutor, eu só tenho aqui, para vocês terem uma ideia, fala um pouquinho da revista de Brusque, quem recebe, quem quiser saber quanto vai pagar para ter uma assinatura, se ele é um... Conta para esse nosso público aí que queiram ajudar vocês em casa, por favor. Preste atenção, que você pode ajudar, é pouca coisa em manter, porque lá o dia vai estar a história da sua família, você já não está. Bom, então eu aproveito essa oportunidade para fazer um breve comercial da Casa de Brusque. Bom, e passar às mãos do meu amigo Luciano um exemplar do nosso calendário. Calendário de 2014, com fotos antigas que estão preservadas na Casa de Brusque. O tema desse calendário é a Praça Barão de Schellenburg e o centro da cidade. Então, foi uma forma que nós encontramos. Esse calendário está à venda para empresas que queiram depois dar um brinde aos seus clientes, aos seus fregueses, e também as pessoas particularmente que podem também adquirir um exemplar para colocar em cima da mesa. E onde ela consegue adquirir? Na Casa de Brusque, nós vamos colocar em algumas livrarias. A razão de que, quantos reais? Unitário R$10. R$10. O que o doutor João colocou, dá para dar aqui o zoom, embaixo você pode, 100 calendários, botar o nome da sua empresa, 200, 500, se eu quiser distribuir para os seus funcionários, é só procurar a Casa de Brusque. Qual é o telefone, doutor? O telefone é 3351 2132. 3351 2132. Isso no horário do expediente comercial. De manhã, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. E aí, a Casa de Brusque providencia, o senhor manda o seu logotipo. Então, o preço, ele varia muito da quantidade que vocês pedirem. Se forem fazer 100 calendário, aí vai custar, acho que é R$6, né? R$6. E se for fazer 500, já cai para 4? Não, aí seria mais de 100, R$6. R$6 daí, mais de 100. E é uma forma de colaborar. Evidentemente que isso aqui, a Casa de Brusque vai pagar bem menos por isso, mas é justamente uma maneira de arrumar recursos para comprar equipamentos necessários, né, para a preservação daquele espaço histórico, que muita gente acha, não, devia fazer propaganda para o pessoal vir de fora, ser uma atração turística. História de uma cidade tem que ser atração para as pessoas que aqui vivem, saber das suas raízes, da sua história, o doutor falou, e é uma verdade. E o livro? É a revista Notícias de Vicente Só, Brusque Região. Por que a denominação de Vicente Só? Tratando-se de uma revista histórica, o nome é de um personagem que foi o primeiro morador dessa região. Quando aqui chegaram o Barão de Schellenburg, com os seus 55 imigrantes, foram hospedados no rancho da serraria de Pedro Werner, que já era um fazendeiro e empresário aqui da região naquela época, ou seja, em 4 de agosto de 1860. Mas antes de Pedro Werner, aqui morava um tal de Vicente, que por morar sozinho, isolado de toda a cidade de Itajaí, foi chamado de Vicente Só. Então, em homenagem a esse personagem, a nossa revista se chama Notícias de Vicente Só. Por quê? Porque tem o compromisso de relatar a nossa história, o nosso passado. E essa revista, agora, na última sexta-feira, na festa do Carlos Renault, essa revista foi lançada porque esse exemplar de número 60 é uma homenagem... Exatamente. É uma homenagem ao vovô do futebol catarinense. Veja bem, quando a Sociedade Amigos de Brusque foi fundada em 53, na nossa Casa de Brusque,
os seus fundadores pretendiam fundar em Brusque uma autêntica companhia de desenvolvimento econômico, social e cultural. Está lá no Estatuto Original. Finalidades, mais de 20, entre elas, trabalhar com as autoridades públicas e particulares pela melhoria da indústria, da agricultura, dos serviços, da saúde, da educação e assim por diante. Então, naquela ocasião, nós tínhamos uma prefeitura pobre administrativamente, poucas secretarias, até cuidar da velhice e da juventude está no Estatuto Original. E uma das finalidades, claro, que era a de fundar criar um museu histórico, essa que está hoje funcionando, né, que é a principal atividade, e uma revista histórica, que está no seu 60º número. Poucas revistas. Ela é anual, então? Não, ela é semestral. Semestral. É. Ah, bom, não começou? Não começou logo. Não, ela começou depois. Tá? E essa revista, então, essa é a homenagem ao... Quem colaborou merece também a divulgação. Tem gente colaborando, gente. Olha só quem colaborou. Mostra aquela lá também, João. Bota do lado. Essa foi a 59. Nós temos algumas empresas que colaboraram em cada número para que essa revista seja viável. Ela não tem um custo muito alto, mas é preciso que alguém, alguma empresa patrocine por falta de recursos. Já que eu Exatamente. Não tenho recurso, E a partir de agora... E para ganhar essa revista, a pessoa tem uma anuidade, né, que a gente paga para a Casa de Brusque. Os sócios contribuem com uma anuidade que no mínimo de R$60 por ano, que é muito pouco, mas pode ser 100, pode ser 200, pode ser até 1.000. E uma das retribuições da entidade é mandar para cada associado um exemplar da revista, para demonstrar ao associado que a sua contribuição anual está sendo empregada de forma adequada, de forma devida. Este tem sido um compromisso ao longo desses 60 anos da nossa Casa de Brusque. Então, na última sexta-feira, foi o dia do lançamento da revista de número 60, uma homenagem ao nosso clube atlético Carlos Renault. O Esporte Clube Brusquense, na época, quando foi criado. Na época, fundado com o nome de Esporte Clube Brusquense, e que teve a sua denominação, o seu nome mudado durante a guerra, porque houve uma lei proibindo que os times de futebol pudesse ostentar o nome da cidade ou do país. A minha cidade de Tijucas teve que mudar o nome do seu time, era Brasil Futebol Clube. Porque nós somos uma cidade grande, vocação para o país todo. E tínhamos o time chamado Brasil Futebol Clube, teve que mudar para Tiradentes. Legal. Então está aí o recado para vocês que quiserem participar ativamente e financeiramente da Casa de Brusque. Eu acho que vale, né, a pena. Apesar da importância, os valores não são tão grandes necessários como manter um time de futebol, coisa que vale, não há para isso. Agora, realmente, pessoas que quiserem voluntariar e participar disso junto da diretoria, agora foi eleita. Eu sou suplente, dia que faltar um diretor lá, eu vou ter que ir. Botasse lá, eu vou, estou à disposição, quero ajudar, porque isso aqui realmente, o seu Aires Gevaerde, inclusive, doou o terreno hoje, que vale uma fortuna. Exatamente. Foi doação do seu Aires Gevaerde, que é primo irmão da minha mãe, para a Casa de Brusque. Exatamente, foi um gesto de desprendimento assim, muito significativo para a cidade de Brusque. Ele dedicou a vida toda, o Aires Gevaerde. Isso é preciso que a cidade saiba, né, que o brusquense saiba. Ele dedicou a vida toda pesquisando e reunindo elementos, documentos, tudo que se relacionasse à história da nossa cidade e do nosso povo. Eu tive, assim, o cuidado, e posso dizer até o privilégio, de ler os seus apontamentos. Ele não escreveu uma autobiografia, mas ele fez anotações diariamente
em cadernos. Eu tive em mãos, li durante um tempo, inclusive manuscrito a lápis. Eu não sei como é que o Adjevaer conseguiu ter tempo para fazer tanta coisa para a cidade, porque ele foi um joalheiro, relojoeiro, um homem assim de extrema confiança. Eu, quando cheguei em Brusque, no fórum, perguntei onde poderia comprar uma joia para minha esposa, que não custasse muito caro, logicamente, porque na época o promotor ganhava pouco, hoje ganha um pouco mais, não é? E logo me disseram, olha, se você quiser comprar uma joia, vá na joalheria Adjevaer, porque lá você tem uma certeza de ser bem atendido e a certeza de que você vai comprar um produto por um valor relativamente justo, exatamente. Bom, foi relojoeiro, joalheiro. Ele foi paysanduano e trabalhou pelo Paysandu. Foi do Rotary e trabalhava pelo Paysandu. Foi da PAI e trabalhava pela PAI. Era filatelista, organizava exposições, colecionava selos, era também numismata, e também tinha sua coleção de moedas e se dedicou à Casa de Brusque, não é? Assim, de forma intensa. E não sei como é que ele conseguia tempo para tudo isso, para tudo. Os festejos do centenário de Brusque, é claro que outras pessoas estavam com ele, mas ele foi um dos principais organizadores de todos os festejos. A Casa de Brusque, ela foi a entidade talvez a mais importante, junto com a prefeitura, não é? Na organização dos festejos. E era exatamente isso, que a casa sempre esteve presente, a Casa de Brusque sempre esteve presente nos principais acontecimentos da cidade de Brusque, na criação da PAI, na criação do Lions e Rotary e de todas as demais entidades, do Paysandu, do próprio Renault, e é por isso até que nós temos que ser ainda nos mantermos fiéis a essa tradição, a esse compromisso, e por isso é que nós lançamos essa revista. E além dessa revista, nós tivemos até sexta-feira passada uma exposição de fotos antigas com o tema Futebol do Carlos Renault, em exposição lá na Casa de Brusque. Na quinta-feira, hoje é terça, depois de amanhã, nós teremos essa exposição já na casa, lá, aliás, na Unifeb, para que o nosso... E aí fica até que dia? Até o final de setembro. E depois é nosso pensamento trazer para... Se esse programa passar... Dia 28, aí, quando passar esse programa, só tem 2 dias, então, dia 29 e 30 para visitar. Nós só vamos ao ar dia 28? Dia 28. Então, eu vou vê-lo lá no Caribe, porque estarei por lá. Mas vou ligar na televisão lá para ver, né? Não tem internet, pode ver pela internet lá. Então... Ver mesmo, não é brincadeira, não. Clica ali no www.tvbrusque.com.br, vou dar o cartão dos horários que o programa passa, vai poder ver lá no Caribe, não tem problema não esse programa. Então, já vou dizer, em Cozumel estarei lá vendo o nosso programa. Então, agora, eu tenho no meu último minutinho, tem alguma informação que gostaria de dar, que por acaso a gente não teve tempo para abordar, eu sei que são tantos, inclusive nós estávamos conversando, a ideia de nós fazermos um programa aqui na TV Brusque, contando a história de Brusque semanalmente, vai sair. Então, vai sair. Bom, eu gostaria de dizer que eu estou na presidência, mas quem está ali trabalhando diariamente é a nossa secretária, a Luciana Tomasi, e que tenho certeza todo visitante brusquense que ali for vai ser bem recebido e vai ser bem guiado, porque as nossas visitas são guiadas. Ela acompanha o visitante e explica o significado de cada uma das peças, o significado de cada um dos documentos que podem ser expostos naturalmente, né? E também o professor Aldonei, que hoje trabalha conosco e faz um trabalho de pesquisa muito importante. E, logicamente, que eu estou na presidência, mas tenho ao meu lado uma diretoria muito dedicada, não é, a nossa Casa de Brusque, a contar com o nosso colega que é do Conselho Fiscal.
E... Eu não fui nenhuma reunião, eu faltei. Eu não sou esse dedicado que ele falou, não, mas você. Não, mas o simples fato de você nos apresentar neste programa, você está dando à Casa de Brusque uma contribuição muito importante. E eu não esqueço que você esteve conosco lá, na audiência com o prefeito. Você esteve lá conosco. Ou não foi? Não, aquele ali eu não tive. Não foi? Não tive, não tive. Não fui junto aquele dia lá. Não, você esteve na reunião conosco. Não fui nenhuma, depois que eu fui eleito eu não fui, por isso que eu estou me desculpando de público aqui, ó, de público. Ele quer limpar minha barra, mas também não é assim, ele quer limpar minha barra, mas eu estou devendo essa para ele. Você está esquecendo que você esteve na reunião conosco da prefeitura? Eu tive, estive sim, tive. Então. Estive, eu estou sendo mal comigo mesmo. Não, e também nasci. Então, nos momentos importantes, você é sempre a pessoa certa no momento certo, no lugar certo. Eu estou entendendo. Então, fica aqui a minha diretoria, a minha homenagem à diretoria atual, que tem dado um apoio e tem se dedicado a esse trabalho. O Dirley vai entrevistar o Dr. João também qualquer dia, tá? Para a gente continuar essa história, porque tem muito a contar. Aí foi um prazer estar com você essa semana. Semana que vem o programa no Ponto volta. Dr. João, muito obrigado. O meu tempo já está acabando. E semana que vem eu volto com um novo programa no Ponto. Um abraço, pessoal, e até lá.